Oi, gente. Então, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, né? E a gente vai estar falando sobre. É um relato de terror. E o nome da história é Quarto do Meio. Oi, os nomes já estão trocados para ninguém me chamar de maluca, mas eu juro por tudo que é mais sagrado. Essa história não é sobre gente viva, é sobre algo que eu não consigo explicar até hoje. Me chamo Isabela e o que eu vou te contar agora aconteceu na casa que eu morei quando fiz faculdade no interior. Tudo começou quando eu e 2 amigas, a Lara e a Sofia, alugamos um casarão antigo. Sabe aquelas casas de teto alto, assoalho de madeira, que range e um corredor infinito? Era barata demais para o tamanho dela. E a gente, estudante e dura, achou que tinha tirado a sorte grande. O proprietário só deu uma condição: o quarto do meio deve ficar trancado. É onde eu guardo as coisas da minha esposa. E não quero que nem ninguém mexa. A gente aceitou, o quarto era pequeno, sem janela e a porta era de madeira, mas com madeira bem escura e pesada. No primeiro mês, tudo normal, mas depois o silêncio da casa começou a ficar pesado. Sabe quando você sente que tem alguém parado atrás de você, mas quando você vira só tem um corredor vazio? A Lara foi a primeira a sentir. Ela disse que toda vez que passava na frente do quarto do meio para ir ao banheiro de madrugada, sentia um frio absurdo. Um cheiro de flores velhas, de velório mesmo, sabe. Uma noite eu estava estudando na sala e ouvi um som metálico, clec, clec. Era o som de uma chave girando. Olhei para o corredor e vi a maçaneta do quarto do meio girando bem devagar. Eu gelei. Chamei as meninas e quando chegamos lá, a porta estava encostada, aberta por 2 dedos. O cadeado que o dono tinha colocado estava caído no chão, mas estava quebrado, não estava quebrado, estava aberto mesmo, como se alguém tivesse a chave. A Sofia, que é mais corajosa, empurrou a porta. Gente, não tinha móvel nenhum lá dentro. O quarto estava totalmente vazio, exceto por um espelho enorme de moldura dourada virado para a parede. No chão, em frente ao espelho, tinha um par de sapatos de boneca vermelhos perfeitamente alinhados. A gente fechou a porta na hora, colocou o cadeado de volta e não contou pro dono com medo de ser expulsa. Mas depois desse dia, a coisa, entre aspas, acordou. Começamos a ouvir passos de criança correndo no assoalho às 3 da manhã. Vinha do corredor e parava exatamente na porta dos nossos quartos uma noite. Uma noite eu acordei com um peso no chão da minha cama. Sabe quando alguém senta no colchão? Eu senti o afundar. Eu estava de costas e não tive coragem de virar. Só ouvi um suspiro de criança e uma voz fininha rouca perguntando: Você viu os meus sapatos? Eu já estaria papo de chorar ali mesmo. Eu comecei a risar alto, chorando, o peso sumiu. No dia seguinte, a Lara acordou com hematomas em volta dos tornozelos, como se as mãos pequenas tivessem apertado as pernas dela com muita força. O ápice do terror foi quando a Sofia, que não acreditava em nada, decidiu que ia entrar naquele quarto para provar que era coisa da nossa cabeça. Ela entrou com uma lanterna enquanto a gente esperava no corredor. Ficou lá dentro uns 5 minutos de silêncio. De repente, a lanterna apagou e a gente ouviu o grito dela que nunca vou esquecer, um grito de pavor puro. A gente arrombou a porta, a Sofia estava caída no chão, desmaiada. O espelho estava virado para a parede, que antes, né, ele estava virado para a parede, e agora ele estava virado para a frente. E o que a gente viu no reflexo não éramos nós. No espelho, o quarto estava cheio de móveis antigos e tinha uma mulher de preto, sem rosto, segurando uma criança pelas mãos. A criança usava os sapatos vermelhos e apontava para a Sofia. A gente tirou a Sofia de lá arrastada. Pegamos só o que era essencial e fomos dormir no hotel. No dia seguinte, ligamos para o dono e contamos tudo. O homem ficou em silêncio por 1 minuto e depois disse: E eu avisei para não abrir a porta. Minha filha morreu naquele quarto esperando o presente de aniversário dela. Os sapatos vermelhos. Ela nunca aceitou que precisava ir embora. A gente nunca mais voltou naquela casa. Soubemos que o dono mandou demolir o imóvel, mas os vizinhos dizem que o terreno vazio às vezes você ainda consegue ver os sapatos vermelhos no meio do mato. E que se você chegar perto, ouve riso de uma criança que não quer ser esquecida. Hoje eu moro num apartamento moderno, tudo novo, mas eu nunca, em hipótese alguma, deixo um par de sapatos virado para a porta do meu quarto. Porque eu sei que às vezes o que a gente deixa trancado no quarto encontra um jeito de sair. Ai, gente.
pânico, assim, literalmente, né. E o relato foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo, gente, o que vocês acharam do relato, né. E assim, gente, achei bem bizarro, tá, bem bizarro. Eu acho que só de ter ouvido a primeira vez que eu vi que a maçaneta abriu, eu já não iria querer nem saber de ver o que tinha nessa porta, eu já ia querer pegar umas coisas e sair correndo. Sou muito cuzona pra essas coisas. Mas é isso, gente. Até o próximo. Fui.